Olá pessoal do sexto ano, professor Erickson falando com vocês. Hoje eu vou gravar a correção da atividade do módulo 9. O exercício número 1, a interpretação do primeiro gráfico, nós já fizemos em sala de aula. Então eu vou gravar a partir de hoje, em sala de aula não, pela aula online. E eu vou gravar então para vocês a partir de hoje o exercício 2, o 3 e o 4, tá? Aí finaliza esse conteúdo. O número 2, na questão A, ele pergunta assim, de que tipo de gráfico é esse? Estamos falando desse gráfico redondinho. Esse gráfico redondo, nós sabemos que é o gráfico de setores. Eu gravei a videoaula, expliquei sobre isso e também expliquei na aula online para vocês, gráfico de setores. A B pergunta o seguinte, qual é o seu conteúdo? Do que se trata esse gráfico? Aí nós podemos tirar pelo título do gráfico. Lembra? Ensinei vocês a como identificar isso. O título do gráfico é População Brasileira dividida em tipos de rendimento. Então, ele está falando em rendimentos, ele está falando da população brasileira que tem algum tipo de rendimento e as que não têm rendimento. Então, nós vamos colocar exatamente isso. Do que o gráfico se trata? Da população brasileira dois pontos, com rendimento e sem rendimento, certo? Esse é o assunto do gráfico. A letra C pergunta o seguinte, se 207,1 milhões de pessoas residem no Brasil, 124,6 milhões possuem algum tipo de rendimento, quantos são os brasileiros que não possuem rendimento? Pessoal, é só fazer uma continha de menos, né? Então é só fazer 207, aqui 207,1 menos 124,6, é isso? 124,6. Isso aqui vai ser igual a 82,5 milhões. Então, o total de pessoas que não têm rendimento no Brasil, 82,5 milhões. E quem seriam esses brasileiros? Esses brasileiros são o que nós citamos aqui, os que estão sem rendimentos, o que não tem emprego fixo, né? O que não tem um ganho, que seria todo mês, né? Ou por semana, enfim. Aqueles que não têm rendimento fixo. Então, quem seriam esses brasileiros? O que não tem fonte de renda. Os que não têm fonte de renda. Ou os que não possuem rendimento, certo? Vamos para o gráfico 3. O gráfico 3 é um pictográfico. Lembra aquele que eu falei para vocês que usam imagem para representar a quantidade? Nesse caso aqui ele está falando de pessoas. Então ele usa a imagem de pessoas para representar a quantidade. A letra A diz o seguinte, pode-se dizer que esse gráfico é um gráfico de barras? Se a gente observar, a posição desse gráfico está na horizontal. Se está na horizontal, nós podemos imaginar que ele é um gráfico de barras. Então, a questão da A, a resposta A, sim. Podemos imaginar, sim, que é um gráfico de barras, certo? A letra B, o que cada pessoa representa no gráfico, ou representada no gráfico indica? Cada pessoa, vocês podem observar aí que tem 10 pessoas. Se a gente está falando de um gráfico, a gente está falando de 100%. Cada pessoa, então, representa 10% da população brasileira. Então, cada pessoa representa 10% da população, certo? Se pedir valores, se quiser complementar aí com valores, 21 milhões de pessoas, certo? O C, quantos por cento da população brasileira concentram 107,6 bilhões da renda? E quantos concentram 155 bilhões da renda? É só olhar lá no gráfico, no pictográfico, a concentração de renda em bilhões está de um lado e a outra está do outro lado. Na concentração de renda
de 107 bilhões, vocês vão observar, bom, está no gráfico, olha aí na apostila de vocês, está representado no gráfico 107 bilhões e 155 bilhões. 107 bilhões é representado por 8 pessoas. Se tem 8 pessoas, quer dizer que é 80%. Então, 80% da população concentra 107 bilhões. É 107 alguma coisa? Cadê? É 107,6 bilhões da renda. E outros 20% concentram 155? 155,5 bilhões. Vou deixar assim. Então, ó, de toda a renda que nós temos no Brasil, 80% da população, se juntar tudo que a população tem, desses 80%, vai dar 107 bilhões. Se pegar 20%, que é o pessoal mais rico, e juntar, dá 155 bilhões. Então, nós temos que 20% concentra mais renda, mais dinheiro, do que 80% da população brasileira, certo? A D pergunta, qual é o total de brasileiros que estão na faixa de renda de 107 bilhões e na de 155 bilhões? Pessoal, então tá aqui, ó, na 107 bilhões é 80%, certo? 10% eu sei que é 21. Então, para responder a D, eu vou fazer 8 vezes 21, porque 10% é 21 milhões, então eu tenho 80, então eu tenho 8 vezes 21. E na faixa de 155 bilhões, se 10% é 21 e eu tenho 20%, então eu vou fazer 2 vezes 21 bilhões. Então aqui nós temos 2 vezes 21, 42 bilhões de pessoas. 8 vezes 21 vai dar 168 bilhões de pessoas. Então pergunta assim, qual o total de brasileiros? 188. Opa, a renda é em bilhões, a população está em milhões, certo? Perdão, corrijam aí no de vocês. Então, ó, tá aí, 8 vezes 21, que dá 168 milhões, e 2 vezes 21, que dá 42 milhões. Então, 168 milhões de pessoas, se somar tudo, tem 107 bilhões de reais, 42 milhões de pessoas, se somar tudo, temos 155 milhões. E faltou a E, esqueci de colocar aqui, vamos fazer. A E pergunta o seguinte, pelos dados apresentados, qual foi o total de bilhões gerado em 2017? Pessoal, aí é só somar, né? Só somar essas duas rendas aqui, ó. 107,6 mais 155,5. Eu já fiz essa sominha aqui, que deu 263,1 bilhões. Essa foi a renda somada no ano de 2017 no país. Certo? Beleza? Agora vamos para o gráfico 4, que é um infográfico. Lembra o que é infográfico? Eu comentei com vocês. Infográficos são representações gráficas que, além de números e de exposição gráfica, complementa-se com alguns textos explicando o porquê ou o motivo dessa disparação de renda, certo? Então vamos lá, para a primeira. A. Qual o título do infográfico? Aí é só voltar a página que está escrito lá em azulzinho em cima, proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então o título, proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. Certo? 2. Qual é a fonte da pesquisa? Pessoal, a fonte eu mostro lá no vídeo também. Geralmente fica embaixo no rodapé com letra minúscula, certo? E a fonte da pesquisa é IBGE. Tá aí. A C fala assim, ó, de acordo com o Banco Mundial, quando uma pessoa está abaixo da linha da pobreza? Ela está abaixo da linha da pobreza, pessoal, quando os seus rendimentos diários não chegam a 5,5 dólares, aproximadamente
R$20. Então, de acordo com o Banco Mundial, quando que ela está abaixo da linha da pobreza? Quando seu rendimento diário não chega, deixa eu fazer aqui do dólar, não chega a 5,5 dólar, aproximadamente em reais, R$20. Então, quando a pessoa não ganha, se ela pegar o salário dela por mês e dividir por 30 dias, quando esse valor não chega a R$20, essa pessoa, considera-se que essa pessoa está abaixo da linha da pobreza, certo? A D de dado, qual é o percentual de brasileiros em 2017 que estavam abaixo da linha da pobreza? Aí nós olhamos lá no gráfico, dá um total de 26,5% da população. Pessoal, 26,5%. É como se pegar todos os brasileiros, dividir em 4 e uma parte deles não ganhar R$20 por dia. É muita gente, né? Pensa na sala de vocês, né? Sei lá, com 30 alunos, se a gente dividir por 4, quase 8 alunos não ganham R$20 por dia. Complicado isso, né? O Brasil é muito desigual. Bom, em quais estados brasileiros existem o maior número de pessoas abaixo da linha da pobreza? Ó, eu já anotei aqui, olhem no gráfico de vocês, confira essa verdade. Então, nós temos Alagoas, nós temos o Piauí, nós temos o Maranhão, temos também o Pará, temos também Amazonas, temos o Amapá e Acre. Então tá aí, o Amapá e o Acre. Nós temos na F, em quais estados existem o menor número de pessoas abaixo da linha da pobreza? Pessoal, o menor número de pessoas abaixo da linha da pobreza: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. São os estados do Sul e do Sudeste, né? Aí falta o Rio de Janeiro aí para completar isso, tá? Mas são esses. E qual a situação do seu estado? Pessoal, nosso estado, Mato Grosso do Sul, nosso estado, Mato Grosso do Sul, ele está no laranja. No laranja diz que é de 15% a 30% da população. Então, nosso estado, se comparar com o país, ele está ainda em segundo plano ali, né? Ainda está acontecendo, está indo. A discrepância aqui, embora seja grande, são poucos que estão abaixo da linha da pobreza. Mas mesmo assim é um dado alarmante. Nosso estado ainda está numa situação complicada. Não é a pior. Por exemplo, os países do Norte e Nordeste estão pior que a gente. Mas é complicado. A distribuição de renda aqui no nosso país ainda é muito difícil. Está numa situação complicada. Entre 15% e 30% da população abaixo da linha da pobreza. Complicado isso, né, pessoal? Bem difícil. Pessoal, a aula de hoje era isso, então. Terminamos o módulo 9. O módulo 10, eu vou gravar para vocês a correção das atividades e depois eu envio. Até sexta-feira eu envio para vocês. O em casa, façam. Olhem esses exemplos, esse resultado que nós obtivemos, como que nós retiramos esses resultados e façam em casa. Se tiver dúvida, durante a aula é só perguntar que a gente tira essas dúvidas de vocês, certo? Muito obrigado!